Fala pessoal, beleza? Meu nome é Robert Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre volumes em containers Docker. Se esse assunto te interessa, não espera chegar até o final, já deixa o seu like aqui no vídeo. Um problema conhecido quando trabalhamos com containers é a persistência de dados. Quando a gente sobe um container, a ideia é que essa infraestrutura seja imutável, então eu não precise fazer nenhuma alteração dentro dos meus containers. Tudo que eu fizer, ele vai ser descartado, porque o ciclo de vida do container, a ideia é que seja, eu subir um container, se eu precisar descartar ele, eu posso matar, eu posso encerrar ele e eu vou subir um outro container com essa imagem e não vai ter nenhum problema. Essa imagem vai estar carregando para a gente toda a nossa aplicação e todas as nossas dependências, arquivos de configuração e assim por diante. Isso não é bem uma limitação real dos containers, mas é uma ideia de design, é uma ideia de boa prática. Então, o ideal é que você trabalhe com containers pensando da seguinte forma: esse container ele vai nascer e em algum momento ele vai morrer e eu vou criar outro. Então, eu não posso depender de nenhuma alteração que esse container venha fazer, porque toda alteração que for feita, ela vai se perder quando esse container for encerrado. E o Docker tem duas soluções para resolver esse problema. A primeira solução são data volumes. E o que vem a ser o data volumes? Isso é conhecido também como volumes nomeados. Ou seja, no momento da criação do meu container, seja ela via Docker Container Run ou via Docker Compose, eu vou criar um volume nomeado. Existe uma outra opção também, que é eu criar esse volume antes de iniciar o container. Então eu crio o volume nomeado e depois eu associo esse volume aos containers na hora de iniciar. Ah, Robert, mas me dá um exemplo prático disso. Vamos supor que você está testando uma aplicação nova localmente na sua máquina e você precisa de um banco de dados. Então o que você vai fazer? Você vai criar um container para o MySQL. E aí esse container para o MySQL, toda vez que o container morrer, eu não posso perder as alterações do meu sistema que eu estou desenvolvendo, né? Porque eu preciso que essas informações fiquem salvas. Então a gente cria um volume nomeado. Todo container que ele subir com esse container associado, ele vai ter essa base de dados intacta. É importante lembrar que esse volume nomeado, ele funciona somente local. Ah, Robert, local na minha máquina, desenvolvedor? Não. Quando eu digo local, é no host Docker. Se eu estiver trabalhando com Docker Swarm, isso não vai funcionar. Porque, por exemplo, um container nesse momento ele está no host A, daqui aconteceu algum problema e ele morreu e ele vai subir no host B. O volume nomeado que estão entre os hosts são diferentes. Então, o volume nomeado não resolve. Para resolver esse problema, a gente tem que utilizar o quê? O by de volume. Como que funciona um by de volume? Eu vou mapear um arquivo ou uma pasta do meu host Docker para dentro do container. Ah, Robert, mas aí você entra no mesmo problema. Se eu tiver uma pasta, um volume, um arquivo no Node 1 e no Node 2 o conteúdo for diferente, o container vai subir com informações diferentes. Sim, vai subir com informações diferentes. Só que aí a gente pode adicionar componentes para melhorar isso. Um exemplo simples e muito conhecido é um NFS Server. Então eu tenho um NFS Server compartilhando os meus arquivos de configurações ou meus diretórios que eu posso armazenar, né, para persistir esses dados. Eu faço um ponto de montagem desses diretórios nos meus hosts Docker e quando eu subir os meus containers, todos os containers vão estar apontando para o mesmo local, porque no host Docker ele vai estar redirecionando para o nosso NFS Server. Eu espero que esses conceitos tenham ficado claro para você, porque antes de a gente colocar a mão na massa, é importante que você entenda isso. Então, se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você ser avisado quando eu lançar os próximos vídeos falando sobre volumes em containers Docker.